querido, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar a respeito dos envoltórios celulares. Nós já até começamos essa aula lá no ao vivo, né? Mas a gente vai reforçar esse conteúdo. Por quê? Porque o que são os envoltórios? Envoltórios lembra envolver. Então, quando a gente envolve algo, a gente engloba, analisa, guarda em partes. Então, a célula ela é a principal parte, né, a menor parte do nosso organismo, e ela é como se fosse uma central de controle do nosso organismo. Então, temos diversas células, nós somos pluricelulares, e cada célula dessa tem uma função, né? Ela vai ter uma característica, ela vai ter uma divisão de partes e funções, né? Ela, apesar de ser muito pequena, cada célula do nosso corpo, mas ela realiza uma atividade específica. Então, cada partezinha delas é uma grande indústria, uma grande fábrica com funções definidas. E aí nós vamos estudá-los, né, para ver como funciona. Então, tá aí. Um exemplo de um envoltório celular, né, de uma célula animal. Nós temos a membrana, temos espaços, organelas chamadas dentro dessa célula. Tem o núcleo, né, e os cromossomos, né, que vão definir a questão de sexo, origem, e aí vai definir se é uma célula animal ou vegetal. Então, ela tem essas divisões. A aparência dela, aí é uma célula animal, a célula vegetal um pouco diferente, mas também tem esses envoltórios. As funções da membrana. Pode ser que a imagenzinha esteja cortando um pouco, mas aí seria a função da membrana plasmática. E tem um modelo de mosaico fluido. O que seria isso? O que é um mosaico? São diversas peças, encaixes, né? Que você vai encaixando de diversas da mesma forma. E elas vão funcionando. Por que fluido? Porque ela tem uma movimentação, né? Ela é fluida, ela não é fixa, rígida, certo? E aí ela tem a função de revestimento, proteção e forma, né? Vai dar o formato. E a permeabilidade seletiva. Não é tudo que entra na célula, também não é tudo que sai. Ela vai selecionar o que entra e o que sai. Nós vamos entender como depois. A composição química geralmente são fosfolipídios e proteínas, que é colesterol, glicolipídios, glicoproteínas. Então, ela vai ter essa composição, geralmente gordura e proteína, certo? Aí a parede celular. A estrutura aqui de fora da membrana plasmática ela é formada por polissacarídeos e celulose. Aqui a gente já está falando de uma célula vegetal, viu? Celulose já seria na célula vegetal. Proteínas e lipídios se for na célula animal. Dá suporte para a célula e limitar o seu volume pela manutenção da rigidez e atua como barreira de infecções. Então, vai nos proteger de possíveis doenças, certo? Então, ela tem aí toda a estrutura, essa característica, já a diferença da célula animal, que a gente viu no primeiro slide, e para a célula vegetal que a gente está vendo agora, certo? Aí, como eu havia dito, a célula faz transporte de substâncias, entra e sai, né? Só que ela seleciona e para isso ela realiza alguns processos. O passivo é aquele que, por exemplo, a água, né, tem livre acesso, ela pode entrar e sair, ela tem essa característica. O processo ativo, né, ela já vai ter um gasto de energia. E o processo mediadores por vesículas são quando aquele alimento, ou um vírus, ou uma bactéria vai entrar naquela célula, ela é englobada por uma outra cápsulazinha, uma membrana que permite essa entrada, certo? Ou saída desse material dessa célula. Então, tem aí a difusão simples, simplesmente passou, ó, não tem nenhum problema para essa célula passar, o que quer entrar ou sair. A difusão facilitada já exerce um pouco de trabalho, né? Tem que ter um caminho, tem que abrir um processo. E o transporte ativo, ele é o que gasta energia mesmo, né? É o que a célula vai precisar de muita energia para realizar essa atividade, certo? Então, são esses os processos. Aí a gente vai entender um pouquinho agora da difusão simples, que há duas condições para que as partículas de uma substância entrem ou saiam da célula por difusão. A membrana deve ser permeável a essa substância, ou seja, ela deve permitir a passagem, certo? Dessa característica. Então, perdão, entrou bem uma coisinha, certo? Então, ela vai entrar. E deve haver a diferença desse sistema, certo?
para essa entrada. Opa, então voltando. Então, ela deve haver essa diferença de concentração. Então, tem que ter um meio mais aquoso, mais permeável e outro que resista um pouco mais para essa concentração. Então, é como se eu tivesse um lado cheio que tem mais água para passar de um recipiente que tem menos água. Então, ela vai ter essa característica, certo? E a velocidade dessa passagem é diretamente proporcional ao gradiente de concentração, ou seja, se está bem mais concentrado, vai ser menos rápido, né? E se está menos concentrado, vai ser mais leve, então vai ser mais rápida essa passagem, certo? Então, nós temos essa característica. A difusão facilitada, gente, a velocidade da passagem das partículas já é superior à velocidade da difusão simples, ou seja, ela vai acontecer de forma bem mais rápida, certo? E as proteínas que se ligam especificamente às partículas transportadas, como, por exemplo, a glicose, os aminoácidos, a vitamina, o cálcio, o cloro e o potássio. Eles estão aqui no meio extracelular e eles vão, à medida que eles vão entrando nessa parede celular, eles precisam de uma substância que vão fazer com que ela penetre nessa célula, né? No caso, a questão da glicose, ela vai ajudar e facilitar a entrada dos aminoácidos, vitaminas, cálcio, cloro, sódio e potássio, certo? Ela vai facilitar, ela é um meio de transporte. Então, por hoje é só. Valeu, até a próxima.